A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Queridos, estamos aqui mais uma vez para aplicar o estudo da EBD da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e você e a sua família são nossos convidados. Então, querido, não perca tempo, pegue esse link aí, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, que eu tenho certeza, amado, que esse estudo vai ser bênção nas nossas vidas. Amém? Aproveito aqui também a oportunidade para agradecer ao meu pastor Davi Ferreira, como também a toda a família sacerdotal da ADMA. Amém, querido? Então não perca tempo, pegue aí as suas redes de relacionamentos, compartilhe esse link aí, que eu tenho certeza, amado, que esse estudo vai ser bênção na minha vida e na vida de todos aqueles que você compartilhar esse link. Amém? Querido, e para essa semana, como o Senhor faz sempre, né? Ele colocou no meu coração um tema para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. Amém? E esse texto, ele diz assim: milagre é pedir sem duvidar. Querido, depois de muito estudo acerca desse tema de hoje, eu verifiquei que quando nós pedimos ao Senhor um milagre, se a gente não duvidar, colocar a nossa fé em ação, com certeza, querido, a gente recebe da parte de Deus aquilo que nós estamos pedindo a Ele. Amém? Então, esse foi o tema que o Senhor colocou no meu coração para que eu compartilhasse com você. Só, amado, que como nós fazemos sempre, nós vamos estar aqui orando acerca desse tema, que milagre é pedir sem duvidar. Então, aí onde você estiver, se você puder, curve a sua cabeça que nós vamos estar orando ao Senhor, para que Ele tome a frente desse estudo, que eu não venha aqui falar nada que saia do meu coração, mas que sim, querido, que saia direto do seu coração, do coração de Deus para o seu coração. Esse é o meu desejo, e eu acredito que seja o desejo de Deus para a sua vida. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, louvado, glorificado, bendito e santo é o teu nome. Primeiramente, eu quero te agradecer, Senhor, por estar na tua presença. Quero te agradecer, Senhor, pelo ar que respiramos. Quero te agradecer, Senhor, pelo fôlego de vida. Quero te agradecer, Senhor, pelo alimento que tu tem nos proporcionado chegar nas nossas mesas todos os dias. Quero te agradecer, Senhor, por todos os livramentos que tu tem nos dado. Muitos passam por despercebidos sem que nós possamos até ver, mas tu estás ali conosco, nos guardando, nos abençoando e nos livrando de todo mal. Te peço também, Pai, que tu toma a frente desse estudo da EBD, da Assembleia de Deus Ministério em Anchieta, e que eu não venha aqui, Pai amado, falar nada que saia do meu coração, mas que sim, Senhor, que saia direto do teu coração para o coração dos teus filhos. É o que eu te peço e eu já te agradeço, em nome de Jesus. E você que está comigo, que puder, você diga amém. Querido, como o Senhor também sempre faz, Ele colocou um texto da Bíblia no meu coração para que eu pudesse compartilhar com você nesse dia de hoje. Esse texto está ali no livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler ali do versículo 6 até o versículo 8, na Nova Versão Internacional. Então, se você puder, pegue a sua Bíblia para que você possa acompanhar a leitura da palavra. Se você não estiver em posse da sua Bíblia, acompanhe aqui pela tela do seu celular ou do seu computador. Amém? E a palavra de Deus diz assim para mim e para você: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense em tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, esse foi o texto que o Senhor colocou no meu coração para que nós possamos dar seguimento nesse estudo. Você pode pegar esse livro de Tiago, ler aí o capítulo 1 todo, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor ao seu conhecimento espiritual. Querido, eu gostaria de começar esse estudo te fazendo uma pergunta: por que não vemos milagres como antes, no tempo de Jesus?
O Novo Testamento é repleto de histórias onde pessoas enfermas, elas foram milagrosamente curadas, e você sabe disso. Cegos, aleijados, leprosos e portadores de outras doenças graves também, eles foram curados, tinham seus problemas resolvidos com uma simples palavra de Jesus ou até mesmo dos seus discípulos. E eu gostaria de ler um texto da Bíblia para você que está no livro de Atos, capítulo 5, a partir do versículo 14, para que você possa entender o poder do Senhor, como ele se manifestava na vida dos seus discípulos. E a palavra de Deus em Atos 5, a partir do versículo 14, diz assim para você: em números cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, e lhes eram o que? Acrescentados, de modo que o povo levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo o quê? Seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos. E o que acontecia, querido? Todos eram curados. Então, pelo que vemos aqui, Pedro era tão cheio do Espírito Santo que as pessoas eram curadas só pelo se aproximar da sombra dele. As pessoas se aproximavam de Pedro e pela sombra de Pedro essas pessoas eram curadas. Além disso, para que você entenda, os outros discípulos curavam os cegos, faziam os aleijados andarem e expulsavam o espírito maligno das pessoas. E tudo isso, querido, apenas falando no nome de Jesus. Mas isso acontecia, sabe por quê? Porque eles tinham muita intimidade com o Senhor. Era uma época, querido, de sinais e maravilhas, onde aconteciam muitas curas, independente da enfermidade que a pessoa chegasse, ela seria curada. E diante, querido, de tantos relatos como esses, por que não vemos tantas curas milagrosas nos dias de hoje? É uma pergunta que nós devemos nos fazer. Por que nos dias de hoje nós não vemos tantas curas milagrosas como no tempo de Jesus e dos seus discípulos? E a pergunta que fica é a seguinte: será que Deus não é o mesmo do tempo dos apóstolos? É claro que não, querido. Deus não muda, ele continua sendo o mesmo e nunca vai mudar. O que acontece, querido, é que no passado, Jesus e seus discípulos sabiam que havia um preço a ser pago. E qual era esse preço? O preço da oração. E eles estavam, querido, dispostos a pagar esse preço todos os dias. Amado, eu gostaria de te dizer que, assim como nos tempos de Jesus, nós temos as mesmas promessas e a mesma unção que os apóstolos tinham para operar milagres e maravilhas. Creia nisso, querido. Mas porque os milagres não acontecem nos dias de hoje, é que nós não levamos a nossa vida espiritual da forma que nós deveríamos levar. Essa é a grande verdade, querido, para mim e para você. O livro de Atos mostra que homens e mulheres de Deus, eles tinham o quê? Uma vida de santidade e buscavam frequentemente o Senhor em oração. E o resultado dessa busca resultava em intimidade com o Pai, intimidade com Deus. E com isso eram feitos, querido, esses sinais miraculosos naquelas pessoas. E atualmente, por que não é mais assim? Por que não acontece dessa forma? Porque os cristãos de hoje quase não oram e nem buscam a presença do Senhor da forma que deveriam buscar, não buscam ter intimidade com o Senhor da forma que deveriam ter. Eles não dedicam, querido, parte do dia, por menor que seja, para orar e para buscar intimidade com o Senhor. E além disso, querido, é triste nós dizermos, mas é a grande verdade. São poucos que renunciam à vida de pecado e buscam fugir da aparência do mal. A maioria, querido, vive do jeito que acha melhor, ou seja, do seu jeito, da sua maneira, sem depender de Deus
e sem obedecer a sua palavra. E depois eles acham que é só dizer em nome de Jesus que as pessoas serão curadas e para que os milagres aconteçam, mas não é assim que acontece, nem nunca foi. Então, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo aqui hoje, que nós não deixemos ser enganados. Nós podemos receber a mesma unção dos homens e mulheres de Deus do passado, se nós fizermos o quê? Se nós buscarmos o Senhor com intensidade, se nós buscarmos em oração a presença do Senhor, se nós buscarmos ter intimidade com o Senhor. Então, querido, não existe fórmula secreta ou palavras mágicas que substituam o quê? O poder da oração nas nossas vidas. Deus deseja nos usar nos dias de hoje, assim como usou os seus apóstolos. Para quê? Para demonstrar o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça e o seu poder nas nossas vidas. Mas para que isso aconteça, amado, nas nossas vidas, basta que façamos a nossa parte. Eu e você temos que viver sempre na expectativa, crendo em milagres nas nossas vidas, buscando a presença do Senhor a todo momento, investirmos tempo em oração para podermos ter mais intimidade com o Senhor. E quando nós vamos, querido, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 7, tem uma palavra para mim e para você. Não nos compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, eu e você, querido, não nos compete saber esse tempo que nós devemos buscar, que nós devemos estar na presença do Senhor, para que nós possamos realizar maravilhas como os apóstolos realizavam. Muitas vezes, querida, a nossa fé é esfriada e paramos de buscar a presença do Senhor. Por quê? Porque queremos que as coisas saiam do nosso jeito e no nosso tempo, e não no tempo de Deus. Mas não é assim que as coisas funcionam. O tempo de Deus, ele é perfeito para as nossas vidas. Mas eu e você, querido, nós temos que entender que tudo é no tempo dele. E porque eu estou te dizendo que tudo tem que ser no tempo dele? Porque a vontade dele para as nossas vidas sempre vai ser boa, sempre vai ser agradável, sempre vai ser perfeita e nunca vai nos acrescentar dores, conforme nos diz no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quando queremos, querido, muito alguma coisa da parte de Deus, nós achamos que Deus deve nos dar o que pedimos, o que queremos no nosso tempo, mas só que Ele, o Deus Todo-Poderoso, sabe o que é melhor para mim e para você, e o momento certo de nos dar o que nós estamos pedindo a Ele, o que nós estamos colocando diante dEle. É bem verdade, amados, que nós deveremos buscar conquistar os nossos sonhos e ter fé que nós vamos conseguir. O meu e seus sonhos, eles estão aí para que sejam conquistados. Mas eu e você, querido, nós precisamos entender que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas aqui nessa terra, para a minha vida e para a sua vida. Ele não fará, querido, nada antes da hora. E eu quero te mostrar isso em algumas passagens da Bíblia, para que você entenda bem o que eu estou te falando aqui. A Bíblia nos fala acerca disso em diversas passagens. E lá no livro de 1 Pedro, querido, capítulo 5, versículo 6, nos fala acerca do tempo devido, o tempo de Deus, o tempo dele nas nossas vidas. Lá diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, nós temos que ficar, querida, a todo tempo debaixo da potente mão de Deus. É Ele que vai nos exaltar, é Ele que vai nos capacitar. Quando nós vamos também, querido, no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14, nós podemos ler ali também acerca do tempo designado de Deus para mim e para a sua vida. Lá nos diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Então você conhece essa história. Sara, ela quis antecipar o tempo do Senhor na vida dela e de Abraão. Então ela conseguiu convencer a Abraão a deitar com a sua
escrava com a pessoa que trabalhava para ela, e isso gerou um filho. Você conhece Ismael, e o resultado da geração desse filho foi guerras, foi discussões. Então, nós nunca devemos antecipar o tempo de Deus, nós temos que aguardar o tempo dele nas nossas vidas. Quando nós vamos também, querido, no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, lá nos fala também da plenitude do tempo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei. Então, querido, tudo é no tempo dele, tudo é da forma dele, tudo é na maneira dele, e nós temos que entender e saber esperar o tempo de Deus. Só para que você entenda, querido, até o próprio Jesus deixou claro que não cabe a nós, a mim e a você, saber quando são esses tempos. E para isso, para que você entenda, Lucas ele é usado por Deus no livro de Atos para quê? Para nos falar acerca disso, que depois você vai poder ler na sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 7. Lá nos diz: não compete-lhes saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então, o tempo, querido, é estabelecido por ele, a data das coisas acontecerem nas nossas vidas é estabelecida pelo Senhor. Há pessoas, querido, que esperam por anos até que a promessa de Deus se cumpra, enquanto outras veem os milagres do Senhor se realizarem na vida delas em poucas semanas. E por que eu estou te dizendo isso? Por isso nós não devemos nos comparar com os outros, pois Deus trabalha de forma diferente na vida de cada pessoa. Então, amado, o que eu quero te dizer nesse dia de hoje, se você está esperando por algum milagre da parte de Deus há muito tempo, ou você está desistindo do seu sonho ou dos seus sonhos porque está demorando muito a acontecer na sua vida, não fique dessa forma, não haja dessa forma. Se ele ainda não veio, querido, é porque Deus ainda está trabalhando no seu milagre, no seu sonho, e não chegou o tempo certo dele fazer esse milagre na sua vida, e nem o tempo dele realizar os seus sonhos. Independente, querido, do tempo que você esteja esperando, continua crendo, continua confiando, porque Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. Pode ter certeza disso. No tempo certo, aquilo que o Senhor te prometeu ou aquilo que você tem colocado diante do Senhor vai chegar e vai ser bênção na sua vida. O mais importante, querido, é que eu e você venhamos permanecer sempre na expectativa e crendo que o Senhor sempre providenciará o melhor para as nossas vidas. E isso fará com que eu e você, no tempo certo, venhamos a desfrutar de tudo que Deus tem preparado para as nossas vidas, querido. E eu gostaria de te dizer, enquanto o seu milagre não chega, outros tantos acontecem na sua vida todos os dias. Será que você já percebeu isso? Enquanto o milagre que você pede tanto a Deus, enquanto os sonhos que você quer que se realize na sua vida ainda não se realizou, tantos outros milagres, querido, têm acontecido na sua vida todos os dias. Por isso, nós devemos glorificar ao Senhor e viver tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, valorizando tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Quem duvida, querido, e não sabe esperar do Senhor, não recebe os milagres de Deus. Eu vou repetir, querido, para você gravar e nunca mais esquecer. Quem duvida e não sabe esperar no Senhor, não recebe os milagres de Deus. Quer ver uma coisa para você entender o que eu estou te falando? Você já teve experiência de lidar com pessoas que são desconfiadas e apressadas demais? Tudo elas querem com pressa, tudo é no tempo dela. A grande verdade é que manter um relacionamento com pessoas assim é muito cansativo, é muito complicado. São pessoas desconfiadas, não sabem esperar o tempo certo das coisas. E por que elas fazem isso? Porque elas nunca acreditam no que nós falamos e precisamos sempre lhes provar que estamos falando a verdade em determinadas situações.
No entanto, querido, o que eu gostaria de te dizer nesse dia de hoje não são apenas as pessoas que não gostam de lidar com pessoas assim, desconfiadas e que não sabem esperar. O próprio Deus não se agrada de pessoas que duvidam de quem Ele é e que não creem no que Ele diz e não sabem esperar nele. Tiago, querido, nos disse através da palavra de Deus que quando buscamos a Jesus, temos de ter fé nele. Então, querido, se eu e você, se nós colocarmos alguma coisa diante do Senhor, nós temos que aguardar o tempo dele para que aquilo que nós colocamos diante dele se cumpra nas nossas vidas. Ou seja, querido, para você entender melhor, precisamos entender que Jesus realmente é Deus e que ele sabe o que é melhor para mim e para você e vai nos entregar no tempo certo aquilo que for melhor para as nossas vidas. Muitas pessoas, querido, afirmam que creem em Jesus, mas não têm paciência para esperar a resposta dele. E com isso, o que acontece? Elas vão atrás de outras opções para quê? Para tentar resolver os seus problemas por sua conta própria, do seu jeito, da sua maneira. Amado, quando pedimos a ajuda de Jesus, mas queremos resolver os problemas do nosso jeito, o que nós estamos fazendo? Nós estamos ignorando a sua palavra e o seu poder, e com isso o que acontece? Nós estamos demonstrando que não temos fé nele, não temos fé no Senhor. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6, tem uma palavra que nos diz acerca disso, para depois você ler na sua Bíblia. Lá nos diz: peça, porém, com fé, em nada duvidamos. Por quê? Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Aí no versículo 7 de Tiago 1 nos diz: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todas as suas caminhadas. Então, essa é a palavra que Tiago nos deixou no primeiro capítulo do seu livro, ali do versículo 6 até o versículo 8. E, querido, quando a Bíblia nos fala aqui, em Tiago 1,8, acerca de coração dobre, ela está falando da pessoa inconstante em todas as suas atitudes e decisões. E é por isso, querido, que às vezes não recebemos do Senhor o que pedimos. Por quê? Porque estamos duvidando do poder e do cuidado que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E como nós demonstramos isso com a nossa ansiedade, com a nossa falta de paciência. Então, querido, você que está me ouvindo aqui hoje, se você é uma pessoa ansiosa, se você é uma pessoa que tem falta de paciência, você está demonstrando que você não confia nas mãos poderosas do Senhor sobre a sua vida. E quando isso acontece, querido, acabamos caindo no erro de querer resolver tudo do nosso jeito e não aguardamos Deus agir na nossa vida da forma que Ele quer, que é a forma correta. Mas em contrapartida, querido, quando nós temos paciência e aguardamos no Senhor o tempo certo, o tempo dele, damos uma prova, querido, que temos fé e confiamos no braço forte do Senhor. Quer você esteja pedindo ao Senhor por um emprego, querido, quer você esteja pedindo por Senhor um parceiro ou uma parceira para você namorar, noivar, casar, quer você esteja intercedendo pela transformação de um ente querido, amado, o Senhor nos fala nesse dia de hoje: tenha paciência e espera em mim. Amém, amado? Agir com sabedoria na minha vida e na sua vida é esperar e crer que Deus é poderoso para agir em nossas vidas e nos abençoar no tempo certo. E que Ele, querido, sempre vai fazer o melhor no tempo certo, do jeito dele, no tempo dele. E que, com certeza, querido, vai ser melhor para as nossas vidas. Amém, amado? Quando nós lutamos contra a dúvida, guarde isso, e não deixamos ela prevalecer nas nossas vidas, recebemos o nosso milagre pela fé. Então, quando eu e você, querido, resolvemos lutar, não deixar a dúvida entrar em nosso coração,
Nós não estamos deixando prevalecer nas nossas vidas a dúvida. E com isso o que acontece? Nós recebemos os nossos milagres e as promessas do Senhor nas nossas vidas pela fé. Amém, amado? Então esse foi o estudo que o Senhor colocou no meu coração para que eu pudesse, amado, compartilhar com você nesse dia de hoje. Então aí onde você estiver, se você puder, curve a sua cabeça, amado, que nós vamos estar aqui orando ao Senhor para que essa palavra seja firmada em nossos corações. Amém? Amado Deus e poderoso Pai, eu me coloco, Senhor, neste dia na Tua presença, Pai, para pedir que o Senhor derrame sobre a minha vida a mesma unção que foi derramada na vida dos discípulos, dos Seus discípulos, Senhor. Pai, a Tua palavra diz que a oração feita com fé cura o doente e que o clamor de um justo pode muito em seus efeitos. Então, Senhor, coloca em meu coração o desejo todos os dias e a necessidade de me aproximar de Ti em oração todos os dias para que eu possa, Pai amado, ser usado na Tua obra aqui nessa terra conforme a Sua vontade. Pai amado, que esta palavra tenha ido aos corações dos Teus filhos como uma semente, Pai amado, a esses corações de terra fértil, que esses corações recebam a semente da Tua palavra e que essa semente, Pai amado, possa se multiplicar a 100 por 1. Que essa palavra, Pai amado, seja a palavra que os Teus filhos estavam precisando ouvir nesse dia de hoje para fortalecer a sua fé, para buscarem ter mais intimidade contigo. Pai amado, que essa palavra não fique nas nossas vidas apenas no campo da audição, mas que sim, Senhor, essa palavra fique em nossos corações guardadas para que possamos, Pai amado, colocá-las em prática em todos os dias das nossas vidas. É o que eu te peço, Pai amado, eu já te agradeço em nome de Jesus. E você, amado, que está comigo, se você puder, você diga amém. Querido, que palavra foi essa que o Senhor nos trouxe nesse dia de hoje? Que estudo foi esse que o Senhor nos proporcionou acerca do milagre que nós temos que pedir, querido, mas nós não podemos duvidar. Querido, essa palavra foi bênção para a minha vida, essa palavra edificou a minha fé, abriu o meu entendimento que tudo aquilo que eu coloco diante do Senhor, eu não posso duvidar e eu tenho que esperar no tempo dele para que seja cumprida na minha vida. Amém, amado? Se essa palavra também impactou a sua vida, foi uma bênção, fortaleceu a sua fé, dê aí nos comentários, querido, um glória a Deus, um aleluia, clique no like, pega esse link, Pai amado, e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza, querido, que nas suas redes de relacionamentos tem pessoas como eu e você que estão precisando ouvir uma palavra acerca do que nós ouvimos hoje, que tudo que nós colocamos diante do Senhor, primeiramente nós temos que ter fé e depois nós temos que ter paciência para que o Senhor realize o que nós estamos pedindo no tempo dele. Amém, amado? E pode ter certeza que o Senhor, ele se agrada muito da sua vida, de você estar aí hoje investindo tempo em conhecimento da palavra de Deus, para que você possa, querido, aplicar na sua vida pessoal, na vida da sua família, na vida da sua empresa. Pode ter certeza, querido, que o Senhor, ele se agrada muito dessa sua atitude. E hoje, amado, nós te aguardamos ali na ADMA, na Assembleia de Deus Ministério em Anchieta. Nós ficamos ali na Rua Taúba, número 75, na Rua da Vigore e na Rua do Mototáxi. E você, querido, e sua família são nossos convidados. Então não falte, nos faça uma visita juntamente com sua família, que eu tenho certeza, amado, que tem uma palavra de Deus na ADMA que vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém? Um beijão no seu coração, querido, que você tenha um dia abençoado, que você tenha uma semana abençoada, que você tenha um ano abençoado, com toda a sorte de bênçãos e coisas boas. E aí, querido, onde você estiver, se você puder, você diga amém.